professores aí da rede, temos professores, coordenadores, gestores, e eu gostaria de dar boas-vindas primeiro e dizer que eu sou muito grata por você ter aceito o convite. Os nossos professores merecem uma formação desse nível com você. A professora Kátia, doutora, eu tive o prazer de conhecer na minha formação no Canadá, e eu fiz o convite a ela para que ela estivesse conosco nesse momento de formação com os professores da Rede Municipal de Ensino de Macapá. Né? Nós que temos percorrido aí uma educação fora da caixinha, né, com os anos iniciais, principalmente com a educação infantil, a gente tem trazido um pouco de inovação, de protagonismo para os nossos alunos, e hoje a gente traz uma pessoa que é especialista, que é mestre, que é mais do que mestre e doutora, né? PhD em linguística, e uma pessoa que tem um conhecimento muito grande do que se propõe a estudar, a pesquisar. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que eu aprendi no Canadá, com essa grande professora, essa grande profissional da educação, que trabalhou também nas políticas educacionais aqui no Brasil. Então, professora, receba o nosso caloroso abraço aqui do extremo norte do Brasil. Eu sei que ainda está friozinho, né? E eu espero que você seja muito bem recebida e recepcionada pelos nossos educadores daqui. Estamos muito felizes com a sua vinda, mesmo que virtualmente, e estamos preparados para essa formação que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no aprendizado de todos os nossos professores da rede. Então, eu, como técnica da educação infantil aqui de Macapá, eu vou ficar aqui escutando e aprendendo com você também. E no final a gente vai abrir para as perguntas, e eu vou lhe passar as perguntas, e a gente vai ter 20 minutos para responder. Ok, professora? Seja bem-vinda. Ok, querida, obrigada. Bem, muito obrigada ao convite, Nádia, obrigada à Secretaria de Educação pela oportunidade de contribuir, de compartilhar, né? Compartilhar saberes, compartilhar experiências. A gente, no âmbito da educação, o que a gente pode fazer de melhor é isso, é compartilhar o que a gente sabe, né? Eu queria, então, deixar meus agradecimentos formais ao secretário de Educação, Edilson Silva, ao secretário da Gestão Educacional, Ebrelai, não sei se eu falei corretamente o nome, Andrade, Carla Costa, que falou conosco há pouco, né, a chefe da divisão de educação infantil, e a Nádia, por esse gentil convite, por essa oportunidade de estar com vocês. A gente teve um problema técnico aqui no começo, eu precisei trocar de computador, então eu vou esperar o meu arquivo, então, baixar nesse computador para mostrar para vocês, mas enquanto isso eu começo a falar, ok? Essa condição da pandemia, né, nos colocam desafios que mesmo com toda tecnologia a gente se depara, se surpreende. E a minha conversa com vocês hoje, a convite da secretaria, é para que nós falássemos um pouco sobre linguagem. A minha formação, eu sou doutora e pós-doutora em linguística aplicada, que é uma linguística voltada para o ensino, para pensar sobre ensino de língua, ensino de linguagem. Só que lá no início da minha formação, eu fiz mestrado em educação, e eu fui por muitos anos consultora no Brasil de formação de professores. Por 23 anos no Brasil, eu trabalhei como formadora de professores, pelo Ministério da Educação, com programas dos governos desde 97 até 2017. Eu trabalhei tanto na escrita de materiais para os programas, né, na produção de material para a formação de professores, quanto na própria formação, num encontro como esse que a gente tem hoje. Então, eu queria estender meu abraço aqui a todos os professores, coordenadores que estão nesse momento, iniciando um novo ano letivo ainda repleto de desafios, né? E nesse momento aqui inicial, eu também gostaria de deixar aqui os meus sentimentos e as minhas condolências a todos aqueles que partiram nesse ano de tanta dor, de tanto luto no Brasil, no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Nós temos lidado com uma situação muito, muito difícil, desafiadora, que tem abalado e tem atingido muitas famílias, não só famílias brasileiras, mas famílias de professores, famílias de educadores, famílias de crianças, né, as quais a gente
vocês potencialmente vão reencontrar. Então, esse momento, além de um momento da gente refletir sobre o que nós podemos reorganizar na nossa forma de ensinar, também é preciso a gente refletir e nos preparar humanamente, nos preparar emocionalmente para os reencontros, né? Os reencontros com os colegas, os reencontros com os alunos, num momento que continua sendo delicado e especialmente um pouco mais delicado do que antes, né? Então, meu abraço e meus sentimentos àqueles que nesse momento compartilham dessa dor, né? Ok. No encontro de hoje, eu preparei para que nós conversássemos um pouquinho sobre alfabetização e letramento, não especialmente aquisição da escrita, métodos, estruturas de aquisição, porque, ainda que a gente fale um pouquinho disso, não era o tópico essencial, né? Mas que a gente pudesse pensar a partir do conceito de letramento, que nós temos conversado já há muitos anos no Brasil sobre, nós pudéssemos estender um pouquinho o olhar do que significa isso com a BNCC e o que significa isso hoje, num contexto tão novo, tão diferente para nós, que é o ensino, que foi, né, finalizar o ano letivo, tentando manter a escola funcionando online, ou à distância, ou com distribuição de material impresso, né? E o que significa começar essa escola numa condição semelhante, né? Como o próprio, eu penso que o secretário falou há pouco, ainda que sejam tomadas todas as medidas, as precauções necessárias para as condições sanitárias do espaço da escola, há questões que são pedagógicas, que passam pela esfera do aprendizado, e que elas, assim como os planejamentos e as estruturas que a instituição de ensino, né, que a rede de ensino faz, para poder criar condições de receber novamente essas crianças na escola, e os professores, educadores, técnicos, funcionários, etc., em condições salubres, a gente também tem que pensar que, do ponto de vista da educação, da pedagogia mesmo ali, da prática didática, há algumas coisas que nós precisamos repensar, né? E que bom que nós temos a oportunidade de repensar. A pandemia também nos convidou, o mundo inteiro, né, nos convidou em todos os lugares. Eu falo hoje aqui do Canadá, eu moro, leciono, dou aula aqui no Canadá. Nós aqui, ainda que tenhamos uma condição, uma estrutura, que os professores tenham uma estrutura física, que a Nádia pôde conhecer, inclusive, quando veio aqui, de escolas com uma estrutura, né, bem diferente do que a gente costuma ver no Brasil, todos eles foram convidados a repensar o que fazer na sala de aula diante disso que a gente está vivendo. Diante dessa situação que nos convida a nos aproximarmos da tecnologia, nos aproximarmos de outras linguagens. E não convidou só a nós, convidou os pais, convidou os vizinhos, os adolescentes, as crianças, não para essa tecnologia comum que nós conhecemos aqui, né, no celular, que a gente tecla e manda uma mensagem, manda um recadinho, enfim, lê um e-mail, assiste vídeos, assiste YouTube, enfim. Essa tecnologia ela já era acessível a todos nós antes, de uma maneira ou de outra, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, uma ou outra pessoa usava isso no telefone, né? O que a escola teve de grande desafio foi fazer desse recurso, desse instrumento, dessa ferramenta, um meio de chegar até o educando, de chegar até o aluno. E também um meio de manifestação, de construção, de produção do professor, que para nós também foi novo, né? Foi um impasse. Então vamos lá, vamos pensar então linguagem nesse contexto. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, deixa eu só ver se já baixou aqui, ainda não, tá gente? Só um pouquinho que eu vou falando enquanto esse arquivo não desce para o outro computador aqui. Quando a gente pensa em letramento e alfabetização, uma coisa hoje, no dia de hoje, especialmente depois desse ano da pandemia, que é essencial pensar,
é que nós não estamos falando de um letramento, aquele escolar, que a criança entra na escola para aprender a se comunicar, a reconhecer os signos, a reconhecer as formas de comunicação, de linguagem dentro da escola, que nós chamamos de letramento escolar. Nós aqui precisamos abrir mais do que nunca os olhos, o coração, os braços, para a gente entender os letramentos multimodais, ou seja, os multiletramentos que estão na sociedade, mais do que nunca, que estão aqui perto da gente, que estão dentro da escola. E precisam, nesse momento, não é porque a pandemia trouxe ou criou isto. A pandemia criou condições, ou nos forçou a usar essas ferramentas e a perceber a dimensão disso para além do que nós estávamos fazendo na escola. Por muito tempo, ainda que fazendo de maneira diferente, com alguma inovação, com alguma criatividade, com muita criatividade, nós ainda fazíamos um planejamento focado no letramento escolar. O que significa isso, Kátia? Significa qual é o conteúdo, qual vai ser o plano de aula e como o meu aluno vai aprender este conteúdo. Esta linearidade, esse pensamento linear, ele é típico do olhar exclusivo do letramento escolar. O que nós fomos chicoteados, arrebatados a pensar, e que já está previsto na BNCC, que foi escrita muito antes da pandemia, e que já estava escrito lá nos parâmetros curriculares de 20 anos atrás, de 20 e poucos anos atrás. Nós precisamos pensar em todas as experiências de linguagem que as crianças têm para além do currículo, para além da escola. E é esses multiletramentos, ou seja, as várias experiências de linguagem que as crianças têm, é que nós precisamos trazer para a sala de aula. E não trazer como um exemplo, trazer como uma ideia para um dia X. Não. A gente precisa trazer isso, como diz a BNCC, muito claramente, para nosso cotidiano, para nossa rotina na sala de aula. Então, o primeiro ponto aqui da nossa conversa é considerar que os multiletramentos, ou seja, os diferentes letramentos pelos quais as crianças aos quais elas são expostas no cotidiano da vida, fora e dentro da escola, devem ser o primeiro pilar do seu planejamento. O segundo pilar do planejamento em linguagem na educação infantil, aqui a gente recorta para a educação infantil porque ele serve para qualquer segmento. O segundo pilar é a multimodalidade. O que significa isso, Kátia? Significa que eu não estou dizendo, não estou tratando, ou não estou focada na aquisição do alfabeto, para a aquisição da escrita. Eu estou focada na aquisição de todas e quaisquer habilidades de leitura, sobre todos e quaisquer signos que possam ser lidos e compreendidos. Daí eu vou dizer uma coisa para vocês, a primeira infância, do 0 aos 7 anos, é o momento em que a criança processa e assimila uma infinidade de informações e faz um cruzamento dessas informações muito mais acelerado do que ela vai fazer na adolescência e na vida adulta. E gradativamente com menor aceleração. Não quer dizer que ela vai fazer menos, não quer dizer que ela não vai fazer. Quer dizer que ela vai fazer com menor associação. Menor aceleração dessa associação. É como se nós pensássemos que o mecanismo da criança na educação infantil trabalha numa velocidade muito alta. Então, os processamentos delas são muito rápidos, se estimulados, obviamente. Então, o papel da educação infantil na educação básica é promover esse estímulo das diferentes linguagens para que a criança acione no seu cognitivo, na sua capacidade neurológica, os diferentes mecanismos que ela tem de compreensão do mundo. Então, quando nós falamos de signos, que são a letra, né? O registro gráfico, que é a letra, quando nós falamos do desenho, das cores, do movimento, das imagens, do corpo,
Nós chamamos isso de linguagem casualmente. Nós chamamos isso de linguagem porque são mecanismos, instrumentos, ferramentas de percepção e compreensão do mundo. Então, como já dizia Paulo Freire, eu não faço uma leitura se essa não for um caminho, um processo de compreensão do mundo no qual eu estou inserido. Então, chegar até a série da alfabetização, chegar até o 6º ano, 6 anos de idade, 1º ano, é um caminho que, muito além da percepção gráfica, é preciso estimular as linguagens que permitem acionar através da percepção gráfica a compreensão do mundo. Então, isso quer dizer o quê na prática da sala de aula? Quer dizer que a gente precisa pensar com muita atenção sobre o currículo de ensino e sobre as estratégias, sobre o planejamento, seja esse quinzenal, semanal, mensal, e sobre os pilares que eu ponho. Eu falei o primeiro pilar, multiletramentos. Eu falei o segundo pilar, multimodalidades, que são as diferentes, todas as possibilidades de comunicação, de expressão, de interação que nós conhecemos. Né? Movimento, cor, som, imagem, escrita, ok? E o terceiro pilar é a compreensão do sujeito que aciona esses mecanismos. Então, nosso planejamento, em termos de linguagem, precisa partir da perspectiva do multiletramento, da multimodalidade, pensando nesse sujeito, centrado nesse sujeito, para que seja a partir do sujeito, para o sujeito, com o sujeito. Então, esses 3 pilares do seu processo de planejamento, ele precisa ser a base com a qual você vai pensar a sua aula. Eu vou pensar uma aula que eu vou fazer uma sequência de atividades para discutir com as crianças a metamorfose da borboleta, né? A metamorfose da lagarta até chegar à borboleta. Ok, isso é um conteúdo. Isso é uma informação que você pretende compartilhar. Isso é só uma informação. Há milhares de maneiras de acessar essa informação. Quais as maneiras, quais os recursos você vai colocar no seu planejamento para acessar essa informação junto com a criança, para levar essa informação até a criança e para gerar conhecimento na criança, que vale a pena. Porque a questão hoje da escola é o que nós ensinamos, o quanto isso vale a pena para a formação do indivíduo. Na formação que nós fizemos aqui no Canadá, e a Nádia participou, o centro da discussão o tempo inteiro era quem é o meu aluno e por que eu faço isso, por que eu ensino isso para o meu aluno. Qual o objetivo? E eu vou dizer três outros pilares. Nós falamos de 3 pilares para o planejamento, agora eu vou falar de 3 pilares para o objetivo de ensino para uma criança, objetivo de permanência de uma criança na escola, tão nova, tão imatura cognitivamente. Por que essa criança está na escola? Bem, ela está na escola primeiro para expandir as suas relações sociais, expandir a sua capacidade de socialização. Então, olha, em torno desse ponto que o nosso planejamento precisa circular, especialmente de linguagem. É em torno dos mecanismos de socializar essa criança com o outro, com o todo, com o meio ambiente em que ela está, com as condições externas a ela, com os processos, os embates, os conflitos que acontecem no meio social, para além da família, que é o centro supostamente o centro da proteção. E que quando não é o centro da proteção, ainda gera um agravamento maior, porque a escola também vai refletir, ou vai precisar refletir, o centro de proteção dessa criança. Então, o primeiro aspecto do pilar, dos 3 pilares, do porquê a gente constrói um planejamento para esse sujeito, criança, que está na nossa escola, primeiro, é a expansão da socialização dessa criança. O segundo é o desenvolvimento da linguagem dessa criança. Linguagem no plural. E no sentido de linguagem dentro de um contexto social. Por isso nós chamamos de multiletramentos. Então, expansão das experiências de multiletramentos dessa criança.
Então, esses 3 pilares que eu estou falando agora são pilares do sujeito. Quem é esse sujeito para quem eu dou aula? Quem é essa criança para quem eu faço meu planejamento? Ela é alguém que precisa socializar, ela é alguém que precisa socializar-se numa maior leque possível de experiências de linguagem diferenciadas, e ela precisa de tudo isso para desenvolver a capacidade de compreender. É para isso que a gente traz uma criança para a escola. E quando eu falo linguagens, linguagem matemática, linguagem da escrita formal, linguagem de percepção do corpo, linguagens sensoriais, linguagens sonoras, linguagens visuais, linguagens táteis, linguagens. Então, essa criança está na escola para desenvolver-se como ser humano nesse contexto, no contexto de aprimorar suas linguagens. Então, vamos lá, você tem 3 pilares para pensar o seu planejamento. Multiletramentos, multimodalidades, multiletramento, multimodalidades e a autoformação do sujeito, centrado no sujeito, no desenvolvimento do indivíduo. Seu planejamento é centrado no indivíduo. Esse planejamento que é centrado no indivíduo, então nós vamos dividir mais em 3 pilares. Que indivíduo é esse? É um indivíduo que precisa socializar-se, é um indivíduo que precisa multiplicar-se nas possibilidades de interação, expandir a sua existência. Nós somos sujeitos materiais, de carne, osso, espaço. Eu ocupo um espaço, eu sento numa cadeira, eu sento numa rodinha, eu sou material. O que a sociedade, o que a escola, o que a aprendizagem faz comigo é tornar essa matéria muito maior do que o espaço que ela ocupa. É tornar a criança muito maior do que o lugar que ela está na rodinha. A capacidade dela levar o pensamento para fora, para o passado, para o presente. A capacidade de ouvir uma história, recontar, conectar, relacionar. Essas capacidades todas são, em síntese, o que a linguagem faz com o indivíduo, a possibilidade de sair de si, de expandir-se. Então, a gente dá aula para um sujeito, seja em qualquer série da escola, eu dou na universidade, você dá na educação infantil, uma aula para um sujeito expandir-se na sua existência. Então, isso parece só uma frase bonita, porque é bonita, né? Dá um impacto na gente, é bonita. Mas não é uma frase bonita. Isso é tão profundo, porque quando a gente prepara uma aula, a gente pega um conteúdo, a gente usa uma criatividade que é peculiar ao professor, de pensar uma aula, e a gente dá esse conteúdo, e acabou. A gente mata toda a possibilidade de expandir dessa criança. Então, quando nós estamos falando aqui, nesse momento de reflexão, de um começo de semana, de um começo de formação pedagógica, de um começo do ano, quando a gente tem as possibilidades de juntar tudo que a gente fez até hoje e fazer diferente, pensar que o que você faz com aquela criança não é ensinar o que está previsto no conteúdo. É a partir dessa ferramenta, dessa informação, expandir e potencializar imensamente as capacidades futuras dessa criança. Então, quando nós falamos desses pilares para o planejamento, a gente ousa, a gente arrisca sair daquele quadrado que nós fomos alunos. Eu fui, você provavelmente que me escuta, se não for muito, muito novo, ou mesmo sendo novo, depende muito da região onde estudou, da escola que pôde estudar. Nós somos frutos de uma escola tradicional, que buscava ensinar para a gente uma informação que a gente provavelmente nem lembra mais. Eu não lembro de nada que eu tenha aprendido na educação infantil. Mas eu tenho certeza que as habilidades, quaisquer que tenham sido elas, que eu desenvolvi ali, muitas eu potencializei na minha vida. Mas hoje, a criança que tem 4 anos é muito diferente da criança que eu fui com 4 anos. Ela é extremamente estimulada no mundo letrado, como eu não fui. E como você provavelmente não foi. Como você, até sendo jovem, não foi.
E não dá para a gente ignorar que é esse mundo em que a criança está inserida e é nesse mundo em que ela vai crescer, sobre o qual a gente não tem a menor dimensão. Muitos educadores falam hoje, na Europa, aqui no Canadá, que nós não teremos um novo normal quando voltarmos para a sala de aula. Nós teremos uma sociedade altamente envolvida, porque foi impactada com a pandemia, envolvida com uma tecnologia, envolvida com uma relação com o outro que foi abalada com a pandemia. Vai haver o primeiro encontro, vai haver o desejo de um abraço, o sorriso, a brincadeira, mas nós somos profundamente abalados pelo que acontece com a gente. Isso aqui não é diferente, não poderia ser diferente. Não só pela tristeza que a pandemia nos traz, mas pelo isolamento, pela necessidade de criar outras formas, pela necessidade de se reinventar como professor. Não tem como você voltar o botão e voltar para a escola como você estava em janeiro de 2020. Ninguém volta assim. Então, se a gente não pode voltar, que isso não seja um lamento, porque não é mesmo um lamento. Que bom que a gente possa usar isso, que nos angustiou tanto, que nos fez sofrer tanto. Que bom que a gente possa usar isso, que tem todo um peso negativo, todo um peso sofrido, em favor da gente crescer como professor. Eu tenho feito isso na minha experiência. Como professora, eu fui colocada, assim como todos vocês, todos nós, numa situação que eu nunca tinha experimentado. Eu pegava meu material, entrava na sala e dava minha aula. Eu fui obrigada a construir uma relação, porque não é só estar no espaço. Olha, esse espaço nós estamos, é um espaço ótimo de tecnologia, permite fazer alguns recursos diferentes. Isso não é o problema. Isso o mundo criou para a gente. A gente não precisa saber computação, alguém criou para a gente. O problema é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa linguagem que eu tive que adaptar, de olhar para uma tela sem ver ninguém e falar com ela. E acreditar que tem um monte de gente do outro lado me ouvindo, balançando a cabeça, concordando, não. Essa experiência desse vazio, ela é uma experiência pedagógica. E ela precisa nos ensinar a repensar o valor das interações, do olhar, da interação, da presença. E se não for possível a presença física, pode ser que não seja, tão logo a gente espera, que essa presença, ou que outras formas de interação nos permitam ser fiéis ao que a gente precisa desenvolver nessas crianças, que é muito, mas muito além do conteúdo. Então, pensando nisso, deixa eu só passar aqui meu slide, depois eu mando meu slide para Nádia, viu, gente? E ela compartilha com vocês, e aí vocês leem o que eu estou falando com vocês nos slides, tá? Porque aqui eu não consegui tecnologicamente colocar no tempo que eu esperava, né? Aqui no nosso... na nossa tela aqui. Deixa eu só abrir, espera só um pouquinho aqui. É na outra tela aqui. Então, se a gente pensar nesses pilares que nós conversamos, e a gente voltar aqui para a questão da educação, da linguagem e da alfabetização, né, e dos letramentos. Então, a alfabetização nós sabemos todos aqui, né, é a praia de todos vocês, que a alfabetização é a aquisição do sistema. Letramento é como eu navego nesse sistema. Adquirir a alfabetização é um processo mecânico, cognitivo e didático. Quanto mais didática, quanto mais recursos didáticos eu trago para a criança no processo de aquisição da escrita, mais esse processamento físico, material, concreto, se constrói na cabeça dela. A relação com a palavra, a relação com a letra, a relação com o som, a relação com a grafia. Isso são processos didáticos, concretos, que geram resultados cognitivos, que é a aquisição da escrita. Isso não é o X da questão. É claro que esse processo contínuo, coerente, gera melhores resultados. Mas não é o processo da apresentação gráfica que garante a leitura.
O que garante a leitura são os processos cognitivos que a criança precisa desenvolver para, a partir do estímulo gráfico, do que ela vê ou percebe, se a criança não tiver visão, né, ela pode tatear o braille. É o mesmo processo. O processo concreto de ler com os olhos, de ler com os dedos, só ganha significado porque cognitivamente você transforma esse estímulo concreto em sentidos. Essa é uma grande percepção que a ciência da linguagem teve há 30 anos atrás, quando chamou atenção para a gente sobre as questões que mais tardiamente foram chamadas de letramento. Não basta tatear a letra, não basta reconhecer a forma, o som. É preciso que isso faça sentido na minha cabeça. É preciso que, ao ler uma palavra, eu reconheça o sentido dessa palavra. Então, formar alguém que, ao final dos 6 anos, ou durante o sétimo ano, né, de idade, consiga processar uma leitura compreensiva, é como se nós pensássemos uma linha repleta de uma teia em torno dela. A gente tem uma linha que a gente pode chamar de alfabetização, mas a gente tem uma teia em torno dessa linha que é tão mais responsável pelo processo da leitura do que o gráfico. Percebam? Por isso que há muitas correntes que questionam que não é a letra cursiva ou a letra bastão que vai gerar habilidade e competência de escrita. Não é. Isso é uma convenção social. Na nossa sociedade brasileira, a convenção é que a letra cursiva representa a escrita, aprendizado da escrita na criança. Isso é um conceito cultural, isso é um valor cultural para a nossa sociedade. Aqui, onde eu estou, no hemisfério norte, as crianças não aprendem a cursiva. Em momento algum na escola, as crianças são apresentadas à letra cursiva. Porque não entende isso como uma necessidade, uma habilidade da leitura. Mas, em contrapartida, o que, tanto no Brasil como aqui, como qualquer outro lugar que escreva uma escrita alfabética, hoje é incontestável, é que enquanto você ensina a escrita, se você não preparar a competência cognitiva para ler, você não atinge o objetivo de ensinar a leitura. Ensinar a ler e escrever, a alfabetizar. Então, isso é uma chave para a gente pensar, sempre. Ensinar alguém a ler, seja se alguém, uma criança ou um adulto. Eu alfabetizei adultos anos no Brasil, no começo da minha formação. Ensinar alguém a ler só é uma atividade bem-sucedida, só será se, enquanto eu apresento o concreto da escrita, eu desenvolvo o simbólico da cognição. Preste atenção nisso que eu estou falando, que é muito importante. A escrita é uma habilidade, é um processamento cognitivo concreto, relacionado imediatamente com algo que eu possa reconhecer no universo concreto. Seja a letra, a palavra, o texto, ou para crianças que não leem, a habilidade tátil. Esses estímulos, eles são do universo concreto, perceptíveis. A competência de ler, entender, ler em voz alta e dizer, professor, entendi essa história, contar para você o que ele acabou de ler, rir de algo que ele leu, aprender com algo que ele leu. Isso só é construído quando a gente desenvolve o sujeito para entender o que está por trás do concreto, do gráfico. Isso a gente desenvolve desde a gestação, se a mãe tiver a sensibilidade para isso. E quando a gente recebe crianças na creche, quando recebe crianças na educação infantil, o que a gente continua desenvolvendo são as condições de leitura.
Então, para os professores que estão na creche, para os professores que estão com crianças de 2 anos, 3, 4, vocês estão tão responsáveis pelo desenvolvimento da competência leitora do que aquele professor que está na alfabetização. Aquele professor que está na alfabetização, ele vai juntar peças de um quebra-cabeça e fazer a criança entender, processar, que essa junção de pedacinhos forma algo significativo. Mas quem está lá atrás, quem está lá no início da escolarização, é tão responsável para esses processamentos cognitivos que são muito mais elaborados, são muito mais necessários. E o que acontece com uma criança quando ela não passa para a educação infantil e ela chega direto na classe de alfabetização? Ela não vai ler, Kátia? Vai. Claro que ela vai ler. Qualquer indivíduo pode ler em qualquer idade da sua vida. Até com 80, 90, se não aprendeu a ler, ele pode aprender a ler. Com maior ou menor dificuldade, ele pode aprender a ler. Nós não estamos falando do reconhecimento da escrita. Nós estamos falando do que fazer com o que eu leio. Então, quando você tem condições de desenvolver mais a compreensão da criança sobre o que ela lê, então o seu trabalho com letramentos, o seu trabalho com multiletramentos, vai garantir um sucesso enormemente maior para essa criança. Agora, se você não garante isso, ou se a educação infantil não garante isso, nós estamos tratando de aspectos cognitivos, que são a alfabetização gráfica e a alfabetização matemática, as duas, que são os pilares, né, do raciocínio lógico do indivíduo na escola, os pilares da educação. Se nós não atentarmos para isso, esses dois pilares vão arrastar com uma dificuldade imensa para aquela criança. Não porque para muitos também é difícil, é mais demorado, essa associação concreta e simbólica, letra-som, letra-significado, mas também porque para muitas crianças o universo é tão pobre, tão escasso de estímulos, de ajuda, que só resta para ela a escola. Então, essa consciência que nós temos enquanto educadores, que a escola infantil não é um depositório de criança, não é para trocar fralda, nem para ensinar a fazer xixi e cocô, né? A escola é muito maior que isso. E o papel do professor, do educador, é muito maior que isso. Se a gente tem essa consciência, a gente não precisa de um modelo de planejamento. A gente não precisa de alguém vir aqui, vocês não precisam de alguém vir aqui e dizer, dá aula, faz isso, desenvolve essa brincadeira. Claro que ideias são boas, ideias vai renovando o nosso repertório. Sempre que eu posso, eu procuro um jogo. Se a minha filha joga, minha filha tem 18 anos, ontem mesmo ela fez uns jogos lá com os amigos dela, de cartas, de tabuleiro, e eu fico de olho, porque às vezes um jogo que eu assisto ela brincar, com jovens adolescentes, que também já estão na idade da universidade, eu penso aqui comigo, eu adapto e eu levo para minha aula na universidade. Então, é lógico que a gente está sempre criando coisas, pensando, inventando uma atividade, inventando uma música, inventando uma dança, uma coisa com as crianças, né? É óbvio que isso acontece. Isso não é o centro, isso é o resultado. Isso não é o nosso propósito como educador. Isso é o que a gente cria no processo de ensinar. O nosso propósito como educador tem que estar muito claro nos nossos pilares. Porque se a gente tem os pilares claros do que nós queremos e precisamos fazer, a forma de fazer, essa é individual, essa cada um vai escolher e tem que escolher na sua comunidade, com a sua realidade, com o repertório das suas crianças. Não pode ser universal, nem pode ser aqui. Eu particularmente não acredito hoje, aonde eu estou, depois de 25 anos como professora, eu não acredito que um encontro de formação pedagógica seja aquele em que eu recebo receitas do que fazer. Um workshop de ideias é sempre muito bem-vindo, mas o mais importante no processo de formação é eu me formar, eu refletir,
É eu me perguntar, é eu me questionar sobre o que eu faço e o que eu posso fazer melhor, não só por quem vai receber a minha aula, obviamente minha aula é para o meu aluno, mas especialmente por você, professor. E eu falo com você, professor, que é o meu colega, que eu também sou professor. Se a gente, na nossa profissão, não investir na nossa capacidade de ser melhor, e se a gente não investir no amor que nós sentimos, porque nós sentimos amor, não é vocação, não é trabalhar de graça, eu não sou a favor de nenhum desses discursos, mas se a gente não investir na paixão que a gente tem, de transformar o outro, que essa é a paixão que nos nutre, fica sem graça, fica sem sentido, fica pesado, porque já é pesado. Planejar é pesado, dar aula, sentar à noite em casa, fazer coisas fora do horário de trabalho, tantas coisas. É muito pesado. É um trabalho, assim como o trabalho de um médico. Imagine, eu fico sempre pensando nos médicos, nas equipes de saúde, nesse momento, no mundo inteiro. Meu Deus, eu não consigo ver algo tão mais oneroso, tão mais pesado, difícil e angustiante. Porque ainda que façam muito, nesse momento, as perdas são inevitáveis. A guerra ainda não está sob controle. Na nossa sala de aula, muitos momentos a gente vive uma guerra de intenções e frustrações, de planejamento e frustração, porque a gente pensa que vai dar certo e não dá. A gente constrói uma trilha de aprendizagem e essa trilha, no final das contas, dá errado, né? Não é diferente. As profissões, de uma maneira geral, elas têm as suas frustrações, obviamente. Mas o que nos move? O que nos reanima, o que nos reenergiza, nos reabastece? É a nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação de ver a transformação do outro. De ver o seu menino que começa um ano letivo mal conseguindo sentar numa roda e termina um ano letivo compartilhando numa roda, realizando atividades numa roda, né? Que a gente falou lá no começo que um dos pilares é a socialização dessa criança. Quando você vence, quando você vence os obstáculos e consegue fazer com que a criança desenvolva a sua socialização da melhor maneira, isso é um prêmio na vida da gente, né? Então, pensando nessas coisas todas, eu já estou quase terminando, só me sinaliza, Nádia, quanto tempo eu tenho, mais ou menos, porque aí eu não estou aqui controlando muito o tempo. Oi, querida. Eu não estou te ouvindo, Nádia, tá mudo. Você pode ficar à vontade para concluir, para depois a gente fazer as reflexões aqui, tá bom? Tá Só bom, elogios, professora, Oh, muitos. obrigada. Eu já vou concluir aqui. Então, para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão, a gente falou, então, da alfabetização, né, como aquisição, como um processo cognitivo de reconhecimento do concreto, associação do concreto simbólico. Daí a gente colocou a alfabetização de um lado e a gente colocou o letramento de um outro. Não porque eles são coisas separadas, não. Eles acontecem ali meio juntos. Mas é porque os dois têm dimensões distintas. Então, quando você vai colocar vai pensar no seu planejamento, que você vai selecionar do processo de aquisição do código, isso precisa estar inserido dentro de uma prática de letramento. O que significa isso, Kátia? Significa que ao planejar, escolher um tópico do seu currículo, você precisa escolher em que situação eu vou construir esse conhecimento com o meu aluno. Então, você vai construir em torno desse tópico uma simulação, né? Porque dentro da escola com crianças, a gente constrói simulação de situações reais de aprendizagem, de comunicação de vida. Colocar essas crianças para interagir entre elas em situações reais, né? De negociação, de conversa, de disputa, de explicação, de pergunta. Construir essas habilidades entre elas,
usando o potencial das próprias crianças, interferindo e contribuindo com o que você pode inserir ali como adulto no meio do processo dessa criança, né? Então, a gente precisa sair caminhar, né? Não é sair, mas é caminhar dessa aquisição do código para o desenvolvimento da linguagem, construindo ao mesmo tempo os dois, né? Eu falo dos dois de maneira separada só para ser didática, gente, só para ser bem pontual e didática, mas a gente não separa. A gente não separa o indivíduo e as aprendizagens dele, porque cognitivamente não tem nada separado. As coisas se dão, se processam simultaneamente. Simultaneamente eu penso na palavra, eu penso no sentimento, eu penso na informação, eu penso na cor, eu sinto, eu arrepio, eu choro, eu sorrio, é simultâneo. Então a gente didatiza e separa, mas nunca esqueça, isso é assim, ó, é junto. Linguagem é uma coisa só. Por isso que a gente usa hoje plural, linguagens, para entender que tudo isso que a gente fala está num bolo só, está numa coisa só, ok? Então, para a gente caminhar e para encerrar, pensando nessa história, sugiro a vocês nessa semana, nessa caminhada de formação, que vocês pensem num lema: letrar e alfabetizar. Ou alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, não importa a ordem. O importante é que a gente entenda que as duas esferas de aprendizagem são esferas indissociáveis, permanentes, necessárias, e são elas que vão garantir. E uma coisa, eu tenho que fazer um parêntese aqui, porque eu não tenho claro se eu falei explicitamente, mas nessas esferas, e considerando a educação infantil, a oralidade é o nosso maior campo de desenvolvimento da linguagem. A nossa oralidade, o desenvolvimento da oralidade da criança, ele desculpem, não sei se vocês estão escutando, mas tem uma cachorra roncando aqui, eu não consigo fazer ela dormir fora daqui, mas enfim, desculpem se escutam, é a cachorra da casa. O que eu quero dizer é que, quando a gente fala em desenvolvimento de linguagem, e nós estamos falando de apresentação do código escrito, concreto, durante a educação infantil, né? A gente começa aquilo ali bem devagarinho e vai construindo a apresentação do código alfabético. Uma coisa que é essencial, mas muito essencial ter claro na cabeça: a competência oral, a competência discursiva, que é isso que eu estou fazendo com vocês agora, construindo o discurso para a gente chegar na conclusão. Essa competência discursiva se desenvolve essencialmente antes e durante e depois da alfabetização, com níveis distintos. Há a competência discursiva que você desenvolve na rodinha da sua sala de aula com os seus alunos. Ela é o maior presente que você pode dar para o seu aluno, do ponto de vista do desenvolvimento da linguagem. A percepção auditiva de ouvir o professor, conectar as informações, perceber a continuidade da informação, retomar uma informação, repetir uma informação, construir um comentário além daquela informação, dialogar com pares a partir daquela informação. Essas todas as habilidades e outras que eu não listei aqui, elas são essenciais para que o seu aluno lá na frente, com 6, 7 anos, consiga escrever um parágrafo. Lembrem-se, a gente não ensina letras, a gente não alfabetiza para frase, a gente alfabetiza para o texto. Texto é a matéria física do discurso. Então, juntem as peças. Durante toda a educação infantil, você ensina o aluno a construir o discurso oral. Quando ele alfabetiza e aprende o código, ele joga na escrita gráfica o que ele aprendeu no discurso oral. Tanto é que tem a fase da oralização da escrita. Quando ele vence essa transição da oralização da escrita e ele, de fato, adquire o código escrito, restritamente escrito, é o suporte da oralidade que ele teve desenvolvida, é o discurso que ele foi capaz de desenvolver oral,
que vai garantir a escrita de parágrafos. Então, quando uma criança está na terceiro, quarto, quinto ano, a capacidade dela de escrever uma redação, uma composição, a capacidade dela de escrever uma resposta de um exercício, está diretamente ligado com o que você fez na educação infantil, com a oralidade dessa criança. Então, para a gente terminar com a chave de ouro, lembre-se, seu planejamento, a oralidade, deve ocupar, se a gente dividisse o seu planejamento em 4 barras, 25%, 25%, 25%, 25%, 100% do seu planejamento. A oralidade do aluno na educação infantil deveria ser 75% da sua prática. E 25% a aquisição da língua. É assim que distribuímos aqui no Canadá. A oralidade ocupa até o segundo ano da educação básica. Porque as crianças aqui começam com 4, não começam com 2, na educação infantil, começam com 4. Mesmo porque não tem escolas particulares, então obrigatoriamente elas só começam com 4. Dos 4 anos aos 6 anos, 75% do planejamento é de oralidade, desenvolvimento de capacidade argumentativa, expositiva, narrativa, interrogativa, discursiva, todas, oralmente. Quando ela, então, além disso, ela vai adquirir aqui, já no quinto, aos 5 anos e aos 6 anos, ela tem ali um pouquinho de inserção gráfica, até formalizar nos 6 anos o ano de alfabetização. E até o segundo ano ela vai ter, então, no ano de alfabetização ela fica com 75, 25. No segundo ano de alfabetização ela fica com 50, 50. No terceiro ano da educação básica ela fica com 25, 25, 75. E ela segue um terceiro e um quarto com 25, 75. Desculpa, não, falei o contrário. Vamos de novo. Ela segue com 75% até o terceiro ano da educação básica. Olhem que importância tem a oralidade. Olhem bem quando essas crianças daqui são examinadas pelo PISA, como as crianças têm capacidade de compreensão do enunciado, escrita de enunciado, escrita de redação. Essa escrita, vou dizer para vocês agora como linguista, ela acontece primeiro no discurso, depois na escrita formal. A gente constrói o texto da gente aqui. Aqui a gente registra. Sabe quando vocês estão escrevendo uma redação, uma carta, um e-mail? Aqui, ó, o texto está aqui. Você ali vai falando em voz alta, às vezes escrevendo ou escrevendo à mão. Lembre-se disso. É aqui que a gente processa a linguagem. Não é na letra. Então a gente tem que ensinar a criança a processar aqui. E é com a oralidade que a gente faz isso. E não é parando a oralidade porque alfabetizou, porque está na alfabetização, tem menos oralidade. É a hora que você tem mais oralidade. Então lembre-se, 75% da oralidade, o quanto você puder. Todo o tempo possível que você puder na educação infantil, trabalhe com o desenvolvimento da coerência, da clareza, de tipologias que a gente sabe no texto. Explicação, narração, descrição, argumentação. Desenvolva isso nas crianças. Lembra do exemplo da metamorfose? No planejamento sobre metamorfose, a criança pode desenvolver oralmente a descrição, a explicação, a argumentação. Por que assim, por que não assado? Por que é assim, por que não é assado? É assim, porque... E ela explica. Na minha opinião, deveria ser... Ela argumenta. Olha, isso quando é bem desenvolvido, posso dizer para vocês, é a chave. Posso dizer como mãe. Como mãe, professora, fiz dos meus filhos cobaias, né? E eu apostei muito na oralidade, sempre. Sempre explicando tudo, sempre contestando tudo, sempre forçando a explicar para mim tudo o que queria dizer. Tudo o que pensava, qualquer opinião que trouxesse. Essas pequenas estratégias que eu fiz dentro de casa, como mãe, contribuíram muito para 2 coisas. Uma,
para que eles pudessem se desenvolver mais confiantes sobre questionamento e a formação de opinião. E segundo, para que a escrita espelhasse isso. Claro que houve excelentes professores, houve ótimas escolas, mas o que nós desenvolvemos e plantamos nas habilidades e competências do indivíduo, ao longo da vida a gente vai ver isso florescer. E é esse convite que eu deixo aqui para vocês, para a gente encerrar, que vocês apostem nisso. Apostem na competência discursiva dos alunos, apostem na sua capacidade de desenvolver isso, de cutucar, de desafiar a criança. E apostem também numa coisa que pode ajudar muito, que é formar os pais nas escolas, orientar os pais, convidá-los para conversas, fazer roda de conversa com os pais, falarem sobre isso com os pais, para que eles possam também, à medida do possível, cada um dentro da sua limitação, entender que isso é essencial para a criança, tanto quanto o sinal gráfico, tanto quanto o alfabeto, ok? Deixo um beijo grande para vocês, espero que eu tenha contribuído aqui com a semana, espero que vocês tenham uma semana excelente aí com outros colegas que possam trazer novidades e ideias para fazer pensar. E bom trabalho a todos, bom ano letivo, força, cuidado, máscara e tudo mais que a gente puder usar para se proteger enquanto isso não melhora, tá bom? Um beijo, vamos às perguntas aí, Nádia. Ai, professora, nossa, eu estou refletindo sobre cada colocação, né? Porque eu sou professora e foi extremamente importante ouvi-la. Eu estou levando aqui todas as considerações e todos os elogios feitos no chat. Tem gente pedindo bis aqui. A gente amou, adorou ouvi-la. Eu falo em nome de todos, né? Porque essa formação ela é importantíssima. Quando a gente pensou, enquanto divisão de educação infantil, em trazer uma formação, a gente elaborou algo que realmente viesse impactar, né, de alguma forma, a prática na sala de aula. Então, quando você traz essa questão do letramento, que é muito importante, que inclusive muitos pais e professores têm dificuldade, eu vi muitos comentários aqui no chat dizer que os pais têm dificuldade de entender essa questão, que eles querem que as crianças aprendam a escrever. E aí a gente tem duas perguntas aqui, né? A maioria das colocações, e você pode assistir depois também, foram muitos elogios, muitos mesmo. E aí a gente tem uma pergunta da Andréa Regina, que ela fala assim: como desconstruir esta cultura da aquisição de letra cursiva? Eu já tento há bastante tempo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é da Raira Pontes, que ela pergunta quais as recomendações de teóricos ou literaturas para referendar os estudos do currículo no âmbito escolar, dentro do tema de desenvolvimento das linguagens. Essas são as duas perguntas que a gente tirou do chat, e o restante foi só elogio, e a gente está muito tocado com todas as colocações que foram importantíssimas para esse momento tão difícil que a gente está vivendo também. Parabéns pela sensibilidade, professora. Eu já tive a oportunidade de tê-la, né, contribuindo também com os meus conhecimentos, com essa minha caminhada, e hoje eu estou muito mais impactada também com todo o conhecimento que você nos trouxe nessa manhã. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nádia. Olha, sobre as duas perguntas, a primeira sobre a cursiva, né? A cursiva, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a trabalhar com as escolas, fazer consultoria nas escolas de educação infantil, e fiz isso em Brasília, fiz isso em vários estados do Brasil, eu posso dizer que ela é um grande dilema para o Brasil. Ela é um dilema na nossa história escolar, porque isso foi posto como uma verdade. É muito difícil construir. Você olha para a Europa, alguns países definiram já nos seus currículos que isso não é prioridade, que isso não faz parte do currículo. A França, a Espanha, a Inglaterra, o Canadá, né? Posso dar como exemplo.
não há nenhuma citação de desenvolvimento da letra cursiva no processo de aquisição da escrita nos documentos oficiais desses países, talvez de outros que eu não esteja lembrando aqui agora. Mas no Brasil, não. No Brasil é previsto que no momento X da alfabetização, a criança, então, passa a desenvolver o traçado da cursiva e entende-se na educação básica toda que essa cursiva é essencial para que a criança escreva durante a escolarização, escreva nas séries seguintes da alfabetização. Então, não é só uma questão que a gente discute ali na alfabetização. Porque não adianta você não desenvolver a cursiva na alfabetização, mas, por exemplo, em termos de Secretaria de Estado, como vocês representam, se você diz na alfabetização, nós não vamos investir na cursiva, porque a gente então entende que ela não é crucial, não é necessária. Mas se você não faz isso na alfabetização, mas o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, espera a criança com cursiva, você gera um dilema, você gera um conflito no próprio sistema. Você gera um conflito para você como professora da alfabetização e para o seu colega do segundo ano que vai receber essa criança. Então, isso é uma discussão, sim, séria, é uma discussão possível, mas ela só é viável se for feita pela rede, se for feita com os professores da rede e for definido por esses professores da rede, que assim será. Daí você não só vai ter o suporte da rede, como você vai ter continuidade nesse discurso. Porque imagine como que seria difícil para a criança, na alfabetização, ela aprende só a letra não cursiva, que seria, o que aprende-se aqui, a bastão e a script, né? A script, na verdade, só no segundo ano, na alfabetização só a bastão. Se isso não for continuidade no processo, e a criança chegar aprende a bastão aqui, mas aí chega no segundo ano, a professora fala, não, isso não serve, você não sabe escrever, você tem que escrever com a cursiva. Isso gera para a criança um trauma e uma incompetência na escrita seríssima, seríssima. A gente não consegue mencionar o dano disso. Então, ou isso é uma decisão do Estado, já que a gente não está falando aqui em nível nacional, que a decisão seria de outra natureza, mas se é uma decisão do Estado, se é uma decisão de uma regional desse Estado, ela precisa ser coesa com o processo de escrita. Começa na alfabetização, mas ela tem que continuar até ao menos o 8º ano dessa criança. Coeso. Ela vai poder escrever nas provas das outras matérias também. Na prova de história, na prova de geografia. Porque você não pode construir um processo metodológico que não vai ter utilidade em lugar nenhum depois. Né? Isso não faz sentido. Agora, se você me pergunta a minha opinião como Kátia, eu penso que a escrita cursiva, eu já defendia isso há uns 15 anos atrás, mesmo em escolas montessorianas, que são muito rígidas e que eu discutia isso, eu defendo que isso é uma grande perda de tempo no processo de alfabetização. Isso é muito oneroso para o professor e para a criança, desenvolver a cursiva, o desenho da cursiva. A escola montessoriana, por exemplo, desenvolve isso com muita habilidade, mas porque tem uma gama imensa de recursos para treinar a criança para isso. Mas do ponto de vista da escola pública, ainda é um dispêndio de tempo e energia muito grande. Mas isso é geral. Isso é uma coisa que a gente ensina a alfabetização e a criança vai ter que usar a vida inteira. Na minha opinião, se nós fizéssemos uma discussão para uma mudança sobre isso, seria benéfico em muitos aspectos. Como que as crianças aqui escrevem, então, Kátia? Como as crianças no Canadá escrevem no 5º ano, no 4º ano? Escrevem usando a bastão. Né? Escrevem usando muito o computador. Escrevem muito usando o computador. Porque o objetivo aqui é entender que a construção do conhecimento está aqui. Se você vai usar o bastão, se você vai usar isso aqui, ou se você vai usar o computador, ou a caneta, isso não torna você mais hábil para pensar e articular um texto. Quando a minha filha veio transferida para cá, no 1º ano do ensino médio, ela entendeu que não havia livro didático e não havia caderno. Era tudo no computador. Então, nós estamos pensando em modelos de sociedade, né? Não estou dizendo que a gente vai implantar isso, estou dizendo que é coerente. É coerente não ensinar a cursiva aqui, porque não vai esperar que a criança use depois, ela vai usar o bastão, a letra que a gente chama de bastão no Brasil, bastão não, script, né, no Brasil, e depois ela vai usar o computador. Ela não precisa da escrita cursiva, né? Então, é uma reflexão. É possível? É, mas é uma reflexão. A segunda pergunta sobre referência bibliográfica,
O próprio texto da BNCC, que a gente tem hoje aprovado no Brasil, ele traz muitas referências muito atuais e interessantes para a discussão do letramento. Mas eu posso mandar para a Nádia também algumas reflexões, algumas sugestões, Nádia, de leituras de multiletramentos, multimodalidades, que foram essas questões que eu coloquei, ensino centrado no aluno, que daí você pode depois, enfim, sugerir encontros com os professores, né, para dar continuidade nessa discussão, aprofundar um pouquinho a leitura, né, formação continuada ao longo do ano, né, fazendo leituras desse tema, que eu acho que é muito interessante para todo mundo. Eu não sei se eu respondi, se não, pode perguntar de novo. Eu acho que respondeu sim, complementou inclusive algumas perguntas que estavam aí, e agora, para encerrar, né, a gente, mais uma vez eu agradeço, a professora Kátia, ela tem um canal maravilhoso no YouTube, do Proformação, que ela discute diversos temas com diferentes pessoas do Brasil, inclusive, educadores, né, pesquisadores, e o Proformação, ele traz, né, várias pessoas, como eu já falei, para discutir, inclusive alguns colegas que participaram da formação no Canadá tiveram essa oportunidade de compartilhar também os seus conhecimentos. A professora Kátia também, ela está ativa aí nas redes sociais dela, falando, né, sobre educação, e a gente vai estreitar mais os laços, tá, professora? Você já havia, inclusive, sugerido para mim que ao longo do ano a gente pode fazer com outro tema ou seguir, né? Porque é uma discussão longa e profunda eu vou mostrar também, aqui, né? Nádia, eu vou mostrar o canal para quem está vendo. Você consegue ver? Tá. Você está vendo? Não, não tá, eu acho. Tá, agora sim. Tá, Ok. gente. Então, esse é o Isso. canal, eu convido todos que estão aqui me assistindo para virem conferir, a gente tem sempre palestras, ou então um bate-papo que nós fizemos aqui agora sobre temas diferentes, eu fiz com esse professor aqui, o Júlio, uma conversa muito interessante sobre redes sociais, sobre essas tecnologias todas que a gente pode usar na escola, como a gente pode usar, tem um podcast também que eu publico a cada 15 dias, uma discussão, então, convido vocês aí para... Aqui, voltei. Voltei? Você está me vendo agora? Sim. Ok. Convido vocês para irem lá no Proformação, curtirem as coisas que a gente faz, sugerirem temas, se vocês quiserem uma discussão sobre esse tema da cursiva, tá aí uma boa sugestão, eu posso trazer alguém para conversar sobre a cursiva e falar um pouco mais, né? Tudo anotado, professora, e é isso, você abriu a nossa semana aí com um brilhantismo, né? As pessoas estavam comentando aqui, os professores, que hoje é o dia da escola, né? Então, a gente presenteou, né, todos que estavam aqui presentes com essa formação maravilhosa, ótimas reflexões, e a gente, enquanto gestão, né, nós estamos aqui enquanto gestão, técnicos, o nosso objetivo é isso, trazer conhecimento, né, investir nisso, acho muito importante, desde que eu fui para a equipe da DIEI, a gente sempre tentou trazer esse tipo de formação para atingir os professores, eu acho que geralmente a gente coloca mais os gestores, coordenadores, mas eu acredito muito nessa importância de chegar ao professor essa informação, de envolvê-los nisso, né, de uma formação de alto nível, como foi essa agora. Eu estou muito orgulhosa, estou muito emocionada, inclusive, com esse primeiro dia. E só gratidão, professora, muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que você está em outro país, a sua agenda também é lotada, e você dispôs desse tempo para estar conosco aqui em Macapá, com a nossa rede de ensino. Então, muito obrigada. E nós vamos manter contato para estreitar esses laços de outros temas também. Que bom. Eu agradeço muito. Na verdade, eu criei esse canal do Proformação para voltar a ter esse contato. Exatamente isso, a ter contato com professores, a compartilhar as minhas reflexões, as coisas que eu continuo aprendendo ao longo da vida, experimentando. E eu te agradeço esse espaço para falar e para ajudar, né, para a gente levantar aí ideias para pensar. Coloca à disposição, se vocês quiserem aí, me chame, a gente bate papo de novo. Agora, com essas ferramentas, fica tão mais fácil, né?
a gente pode Verdade. se acessar com mais facilidade. Olha, um beijo grande e mais uma vez obrigada, boa semana para vocês de trabalho, que seja muito bom, tá bom? Obrigada. E a Tchauzinho. todos que estão presentes, amanhã a gente tem mais, e aí nós vamos ficar esperando vocês aqui às 10. Muito obrigada, bom dia a todos.